Muito bem, vamos à palavra. Eu já quero ir direto à palavra de Deus, que é maravilhosa, amém? A palavra que transforma, que potencializa você, que nos abençoa, que nos forma, que nos faz mais parecidos com Jesus, que nos traz recompensas, que nos traz fruto, amém? João 15, tem muito tempo que eu não prego sobre esse texto. João 15, versículo 1, vamos à palavra. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, não der fruto, ele poda, diga comigo, ele poda, para que dê mais fruto ainda, amém? Quem estava aqui semana passada? Uau, graças a Deus, a grande maioria. Se você perdeu por alguma razão, você pode ir até o nosso canal do YouTube, você assiste, ouve essa mensagem de Deus para a sua vida, amém? Mas a verdade é que a poda é uma bênção, parabéns, vocês estão demais. A poda é uma bênção, sabe? Deus não nos poda para nos matar, Deus nos poda para nos potencializar, Deus nos poda para que a gente dê mais fruto ainda, amém? Você sabe que a poda em Deus, ela tem um poder multiplicador, um poder de crescimento, um poder de frutificar mais, não é? Quantos já passaram por alguma poda de Deus na sua vida aqui? Deixa eu ver, quantos já passaram por isso? Você já passou por isso? Meu Deus, então você sabe que você tem algo para receber de Deus, porque a poda, ela traz um novo começo, e a poda traz recompensas de Deus para a sua vida, amém? Estava aqui semana passada, eu falei sobre esse texto, e esse texto ele tem um contexto de frutificação. Semana passada eu ministrei sobre a bênção de ser podado, como que Deus utiliza da poda para nos abençoar, para nos potencializar, para te tornar ainda melhor, para que os nossos frutos aumentem, melhorem. Então, eu não sei você, mas eu quero dar muito fruto para Deus. Quantos aqui querem dar muito fruto para Deus? Então, acho que você está preparado para a palavra de hoje. Semana passada eu falei sobre a bênção de ser podado, e hoje eu quero falar para você sobre a bênção de dar frutos, a bênção da frutificação. Sabe, eu não sei, mas você precisa perceber como que Deus, ele tem esse coração, ele tem essa natureza de querer ver os frutos na sua vida. Deus quer os filhos frutificando, Deus quer discípulos dando fruto e muito fruto, amém? Esse texto está claro, mas eu quero repetir alguns versículos com você. Vamos aos versículos, então, no mesmo texto, mas agora uma outra palavra que certamente conecta a de semana passada. Versículo 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Está comigo aí? Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, Jesus estava dizendo, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, vocês não podem fazer nada. Aí no versículo 7 ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, eu estou pulando alguns porque nós já meditamos nesses 8 semana passada. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, e assim serão meus discípulos. Semana passada, pode deixar o versículo 8 por favor, por um pouquinho. Semana passada, eu falei para vocês o que é um fruto. Fruto não é somente o fruto do Espírito. Fruto é tudo que eu e você produzimos para Deus. É tudo que nós, como indivíduo, como família da fé, como igreja do Senhor, é tudo que nós produzimos para Deus, amém?
o seu testemunho é um fruto, sabe? O seu bom caráter, o seu caráter melhorado a cada dia no Senhor, pela palavra de Deus, por imitar a Jesus, cada dia mais o seu caráter vai se tornando melhor, não tem como se tornar pior, não faz sentido, sim ou não? O seu caráter, à medida que ele vai sendo aprovado por Deus, ele se torna também uma espécie de fruto. Sabe, quando você leva o Evangelho, quando você batiza pessoas aqui comigo, nós vamos ter um poderoso batismo agora em novembro, amém? Então assim, quando você batiza pessoas aqui comigo, né, você está frutificando, está dando fruto. Quando você discipula, ensina alguém a obedecer a palavra de Deus, você está dando fruto. Fruto é um resultado daquilo que nós podemos ou que nós recebemos da parte de Deus para gerar para o próprio Deus. E no versículo 8, olha que interessante, no versículo 8, ele está dizendo assim, os frutos glorificam ao Pai. Jesus está dizendo, como que os frutos dão glória para Deus? Jesus está dizendo aqui claramente, como que o Pai é glorificado quando eu e você damos muito fruto. E ele termina dizendo, e assim serão os meus discípulos, não é? E dessa forma vocês são meus discípulos. Sabe, queridos, preste atenção, cada um de nós precisa valorizar o fato de dar frutos. Um verdadeiro cristão não pode menosprezar a necessidade dele frutificar. Existem crentes que não estão preocupados com isso, mas Jesus está dizendo para nós, vocês sabiam que o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto? Quando nós frutificamos, nós agradamos a Deus. Quando eu e você frutificamos, nós estamos agradando ao Senhor. Você frutifica, Deus é glorificado. Eu frutifico, Deus é glorificado. O muito fruto, Deus é muito glorificado, amém? Sabe, ele está dizendo, Jesus, então nós temos que valorizar o fruto, porque o fruto glorifica a Deus. Então se você quer sua vida glorificando a Deus, sendo grata a Deus, sendo uma vida assim que agrada a Deus, você precisa se esforçar para dar fruto, você precisa aplicar força, você precisa aplicar sua espiritualidade nisso, você precisa aplicar sua alma nisso, o seu corpo nisso, porque dar fruto agrada a Deus, amém? E não é só isso, porque a Bíblia diz aqui também, que é dessa forma que nós também somos verdadeiros discípulos. Sabe, uma das evidências de um verdadeiro discípulo de Jesus é dar fruto. Quanto mais fruto, mais parece um discípulo de Jesus. Quanto mais fruto, mais você é um discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, segundo o próprio Jesus, eles dão fruto. Olha só o que ele diz, e assim, dessa forma, dando muito fruto, vocês serão meus discípulos. Sabe, eu vou falar a verdade para você ser um crente comum, entre aspas, para você ser apenas um crente em Jesus, você apenas precisa crer em Jesus. Mas para ser um discípulo de Jesus, você precisa dar frutos para Deus. Frutos para Deus. E infelizmente, tem muitos crentes que hoje em dia precisam dar fruto. Talvez a igreja pode ser, talvez não, é certo que a igreja pode ser mais poderosa do que é, muito mais poderosa, muito mais influente, muito mais relevante, se ela não tiver apenas crentes, mas discípulos de Jesus. Entenderam? Veja, ele está dizendo, assim vocês serão meus discípulos. Então, nós estamos nesse texto recebendo um convite de Jesus. Esse texto é um convite de Jesus, não apenas para crermos, mas para crescermos. Esse é um convite de Jesus, não apenas para crer, mas para frutificar. Não apenas para, aqui tem um convite de Jesus, não apenas para receber. Tem crente que é só consumidor, que só quer receber. Alguns crentes são assim, consumidor. Mas aqui Jesus te convida a não ser apenas um consumidor, mas ser um doador. Ser alguém que doa. Inclusive esse é um dos nossos 10 princípios elementares aqui na Light. Amém? Então, ele está fazendo um convite para nós, cara, mude sua vida. Cara, se esforça.
Filho, você tem que entender que quanto mais fruto, mais glória a Deus. Amém? Enfim, quando nós damos fruto a Deus, a Jesus Cristo, nossa vida exalta a Deus, nossa vida honra a Deus, nossa vida agrada a Deus. Quantos querem agradar a Deus de verdade nessa manhã? Feche os seus olhos, levante suas duas mãos, levante bem alto, domingo de manhã, que dia maravilhoso, último domingo de julho, aleluia, levante suas mãos bem alto. Senhor, muito obrigado, Senhor, por uma igreja maravilhosa, disposta a te agradar, a te exaltar, a honrar o teu nome, a glorificar o teu nome. Assim também nós estamos dispostos a dar muito fruto a ti. Pai, usa a minha vida, usa a vida de cada um que está com as mãos erguidas aqui, para que juntos nós possamos dar muito fruto e glorificar ao Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora, eu e você sabe que nós somos o ramo, com base nesse texto, porque o contexto tem que ser desse texto. Eu não vou utilizar nessa palavra, não é um contexto de outro texto, eu vou a partir desse texto. Esse texto fala que nós somos o ramo, você e eu somos o ramo, Jesus é a videira, e o Pai é o viticultor, Ele é o agricultor. Então, a pergunta talvez que você já se esteja fazendo, e eu fiz para mim mesmo, e quero fazer junto com você, para respondermos essa pergunta com base na palavra de Deus. A pergunta que talvez você está fazendo é: como dar frutos? Como eu posso dar muito fruto? E eu quero trazer para você algumas chaves importantes, aliás, alguns princípios importantes, para que você e eu frutifiquemos para Deus. Mateus 13, diz assim no versículo 23, Mateus 13, versículo 23, diz assim, olha o que diz aí: e, finalmente, o que foi semeado, caiu em boa, está comigo aí? Caiu em boa terra, diga bem alto, para você guardar, boa terra. Este é aquele que ouve a palavra, entende, dá uma colheita a 100, 60 e 30 por 1. Eu vou iniciar usando esse texto, preste atenção. Finalmente, o que foi semeado em boa terra é o que dá fruto. Gente, preste atenção, não são todas as sementes que dão fruto. A semente pode ser boa, mas tem que ter terra boa. Sabe, a Bíblia está sendo clara. Não são todas as sementes que dão frutos, a não ser que elas sejam plantadas em uma boa terra. Outra coisa para você entender, não são todas as terras que dão fruto. Existem terras infrutíferas, existem terras que precisam ser altamente trabalhadas antes de fazer com que a semente frutifique. Então a primeira coisa para mim e para você, preste atenção, o primeiro princípio para você é que para dar fruto e muito fruto, a terra precisa ser boa. A boa terra determina o fruto. Diga comigo, terra. 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 Põe terra. Obrigado. Primeiro princípio, terra boa. A qualidade da terra determina o fruto. A colheita é resultado da qualidade da terra. Por isso, antes de um agricultor plantar, o agricultor precisa, antes dele plantar, ele precisa de quê? De ter uma boa terra. Você sabe que no Brasil existem alguns lugares chamados de terra roxa. Eu já preguei sobre isso aqui num outro contexto, mas existe a terra roxa. Qual é a vantagem da terra roxa? É que qualquer coisa naquela terra, ela é fofa, ela é úmida, ela tem muitos nutrientes. Então muitos tipos de sementes, elas dão bons frutos naquela terra. Sabe, veja, Deus, Ele está certamente querendo que você frutifique, mas existe uma terra boa, e Deus te plantou numa terra boa. Primeiro princípio, diga terra. Muito bem, Salmo 92 diz assim, olha só como está falando de fruto. Salmo 92, ele está dizendo sobre fruto, e eu quero dar um destaque no versículo 12, diz assim, 12 até o 14, olha o que diz: os justos florescerão e crescerão, os justos florescerão e crescerão. Salmos 92, versículo 12, no 13 ele diz, plantados na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor, florescerão na presença de Deus, florescerão nos átrios de Deus.
Versículo 14: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Diga assim bem alto: eu fui. Aliás, você pode dizer melhor: eu estou plantado numa boa terra. Deixa eu te falar, meu irmão, a palavra de Deus está falando que essa terra, ela tem a ver com a casa de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque um filho de Deus, plantado na casa de Deus, ele é um filho potencializado ao fruto. Um filho de Deus que não se conecta, que não valoriza, ou que às vezes não dá o seu devido valor, não é, em congregar, em frequentar, em participar, em ter comunhão, em se engajar, em fazer parte, ele vai ter dificuldade de frutificar. Você vê na Bíblia aqui, que ele está dizendo, os justos vão florescer, vão crescer, mas plantados na casa do Senhor é que florescerão. Sabe, a Light é uma terra fértil de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que aqui é um lugar que você pode ser potencializado a dar muito e muito fruto. Sabe, muitos de nós já frutificamos aqui nesses 20 anos, 10 anos, 8 anos, 6 anos. Eu não sei quanto tempo você está aqui na Light, mas eu quero dizer que você pode olhar para uma vida que está aqui há mais tempo, uma vida engajada, uma pessoa, uma família, alguém, um casal, e você vai ver frutos de todas as maneiras na vida dessas pessoas. Sabe, graças a Deus, pela graça de Deus eu digo isso, que a Light nós já tivemos batismos de mais de 700 pessoas na nossa história, ao menos. Nós já tivemos mais de 1000 conversões, mais de 1000 pessoas, né, centenas e centenas de pessoas, mais de 1000 pessoas já creram em Jesus aqui ou através de uma das nossas células. Amém? Você está comigo aí? Mais de 25 bairros tem uma célula da Light, e isso é só o começo. Daqui a pouco nós vamos ter 50 bairros, 70 bairros. Sabe, eu quero dizer para você, eu creio de verdade que Deus te plantou num lugar para você frutificar. Sabe, é uma terra boa, é algo que Deus colocou, né, para você usufruir. Sabe por quê? Eu creio que nós temos muitos frutos que são visíveis na vida das pessoas que têm uma história, sabe? Eu fico olhando assim para a nossa história, eu anotei algumas coisas aqui, mas são tantas, mas eu fico olhando para a nossa história, e eu vejo tantas pessoas, talvez milhares, mas centenas é certo, de pessoas que não avançavam na vida, de que não, a vida estava travada, né? Às vezes por incredulidade, por falta de crer em Jesus, outras vezes por crer em Jesus de maneira tão rasa, né? Tão simplista, mas agora chegam à casa do Senhor, são plantados na casa de Deus, são plantados numa célula, e começam a crescer, começam a avançar em todas as áreas da sua vida, tem o seu casamento melhorado, tem a sua área financeira mudada, tem a sua mentalidade mudada, tem a sua vida de oração consertada, creem num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que é Pai, um Deus que não falta nada para mim e para você. Sabe, essa mudança de mindset, essa mudança da nossa mente, tendo a mente de Cristo, tem nos feito pessoas, pela graça de Deus, que frutificam, e frutificam muito para a glória de Jesus. Amém? Eu me lembro na minha adolescência, final da minha adolescência, com algumas frustrações que eu tive com algumas pessoas, e isso pode acontecer com qualquer um. E eu lembro um dia, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu estou achando que agora não dá para mim não. Meu pai falou assim: filhos, você quer matar os seus frutos? Eu falei: não, pai, não quero matar meus frutos, mas acho que, meu pai falou: você quer matar os seus frutos ou você quer dar muito fruto? Eu falei: pai, eu quero dar muito fruto. Ele falou: então você não pode deixar de ficar plantado na casa de Deus. Esse é o lugar de Deus para a sua vida. Então você enfrenta, você perdoa, você aprende, você faz, você refaz, você rasga, costura e vai em frente, e glória a Deus, porque eu, pela graça de Deus, também sou um fruto de uma criação digna, né, de confiança, por causa da cultura que o Senhor me permitiu ter de casa de Deus na minha vida. Amém? Então louvado seja Deus. Olha o que diz em Hebreus 10. Deixa eu trazer para você quando Deus fala é muito sério, né? Hebreus 10, versículo 24 diz assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha, sabe, você precisa considerar que essa pessoa do seu lado precisa de incentivo, e você também. Você tem que incentivar ela, fala assim: eu quero ser um incentivador da sua vida. Fala para ela aí: eu quero ser um incentivador.
Eu quero te incentivar a amar mais, a amar mais, a perdoar. Pode falar. Eu quero te incentivar a fazer boas obras na casa do Pai. Amém? Agora olha o versículo 25. Agora olha o versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, você não pode deixar nunca de reunir. Não deixe de congregar. É algo do diabo. Sabe, isso é uma estratégia do inimigo na vida das pessoas. Porque isso parece ser algo justificável, mas nunca é. Não existe justificativo para deixar de reunir no contexto bíblico. Nada. Há uma frustração, não é. Tristeza, não é. Decepção, não é. Deus não me respondeu, não é. Não é, não tem. A Bíblia está dizendo, não deixe de congregar. Por quê? Uma pessoa, quando ela deixa de congregar, ela se torna como aqueles animais, quando são no National Geographic, você já viu? Os leões vêm assim, aí eles tentam deixar um animal isolado. Aí quando eles deixam um animal isolado, pode ser até um filhotinho de elefante. Eu já vi as elefantes mães, os elefantes pais vão para lá e deixam o filhotinho. Aí os leões vão lá e... Por quê? Porque ovelha isolada é petisco de lobo. Então Deus está nos dando, gente, um remédio. Deus não está nos dando uma instrução, porque eu e você não podemos dar frutos fora de uma boa terra. Eu e você fomos chamados por Deus para glorificar a Ele, para glorificá-lo, para agradá-lo. Você pode agradar mais a Deus, mas para você agradar mais a Deus, você tem que cuidar disso. Mas o texto continua, e agora vem um para casa para você. Olha o que diz, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Então, meu irmão, uma pessoa que você vê que às vezes se ausentou da célula um domingo, uma quarta, uma quinta, um dia, 2, você pode ser um instrumento de Deus na vida dela. Como? Aí está dizendo para você ir lá e ser duro com a pessoa, ser assim, pá, não, está falando para você encorajar, meu irmão, e você vai encorajar, falando, cara, você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo, você não pode ficar de fora dessa série, não é do meu jeito, você não pode ficar de fora dessa série, frutifique agora, você não pode ficar de fora dessa celebração, você não pode ficar de fora da célula. Deus sempre usa alguém para nos encorajar quando a gente está desanimado, sim ou não? Eu já estive, Deus já usou os meus pais, já usou amigos, já usou pessoas para me encorajar, para me exortar em amor, porque isso é que funciona, é Deus usando a sua vida. Então eu quero que você levante suas mãos, se você quiser agora se você quiser, pode levantar a mão, que aí se você quiser você fala, mas eu queria que você fizesse um voto com Deus, nessa manhã, se você quiser fazer um voto com Deus, de se você ver alguém que talvez não está congregando, de você não deixar para lá, mas não vou falar nada não, isso é problema dele. Não é problema dele, é problema nosso, porque a Bíblia está dizendo, encorajem uns aos outros, é um papel meu, é um papel seu. Não, mas ele não quer isso. Não é questão de não querer, ele está enganado pelo diabo, porque Deus está dizendo, vocês não podem deixar de congregar, porque vocês são plantados numa casa de Deus, na casa do Senhor, vocês vão crescer, vocês vão florescer, vocês vão dar fruto, e muito fruto na casa de Deus. A casa de Deus é a terra boa, a Light no nosso contexto é a sua terra boa. Aleluia. Então diga, agora sim, nossa, meu Deus, esqueceu, o pastor doido, os caras já estão assim, no sovaquinho já está vamos lá, misericórdia, vamos lá, diga assim, Senhor, eu quero ser um agente de encorajamento na vida de qualquer pessoa que deixar de congregar. Diga assim, se eu perceber, não vou omitir. Se eu perceber, eu vou amar, perdoar e encorajar. Amém? Uau, vocês estão muito bons nessa manhã. Assim eu vou pregar mais 3h30. Estou brincando. Então qual é o nosso trabalho? Sermos plantados na casa do Senhor, permanecer plantados nessa terra, porque aqui é que você dará muitos frutos. E eu quero dizer mais, seus filhos darão fruto aqui. Talvez seus netos darão fruto aqui. O que está acontecendo na França não é à toa. É porque uma igreja covarde, fraca, omissa. E eu estou falando não de uma igreja placa, estou falando de uma igreja se deixou levar
pelos programas da vida. Mesmo programas legítimos, como um bom passeio, um almoço, foram se deixando levar. E a igreja francesa, que já não era lá muito forte, se tornou tão fraca nos últimos 30 anos, que os seus filhos não estão mais plantados na casa do Pai. E pelo contrário, eles estavam ensaiando para a abertura dos Jogos Olímpicos, que você deve ter visto alguma coisa. Que vergonha para esse país, que já foi um grande país. Que vergonha, que ataque ao cristianismo, que ataque a sua vida e a minha vida e a nossa fé. Que humilhação que tentaram nos fazer. Mas eu quero dizer para você, a igreja está viva, e nós estamos plantados nela para frutificarmos. E eu quero profetizar, eu quero declarar que os nossos frutos atravessarão o oceano e alcançarão Paris, e alcançarão a França, e alcançarão a Europa. Os nossos frutos serão maravilhosos, e Deus fará acontecer um avivamento lá, em nome de Jesus. Amém? Eu quero concluir esse primeiro princípio através da frase do John Bunyan. Tem até o livro dele ali, que você pode passar na Light Store, se você não leu, é um best-seller cristão, O Peregrino, não é? Mas John Bunyan, ele disse assim: se a tua vida não dá fruto, não importa quem elogie, mas se a tua vida der fruto, não importa quem critique. Se a tua vida não dá fruto, não importa quem elogie, mas se a tua vida der muito fruto, não importa quem critique, os frutos falarão por nós, amém? Segunda coisa, como dar muito fruto? Primeiro, a terra, diga, a terra. Terra boa. Segundo princípio, a semente. A semente é fundamental, a semente precisa ser boa. Não adianta uma terra boa e semente ruim. Tão importante quanto uma boa terra é uma boa semente. Então muito mais do que você possa imaginar, a semente é importante. E você vê como que Deus, como que Jesus, ele trabalha essa ideia. Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos 4 e 20, eu pesquisei esse texto na sua profundidade. Eu pesquisei em várias versões bíblicas, eu olhei vários contextos, eu olhei até mesmo algumas coisas do grego, mas eu quero te dizer o que significa esse texto de fato. Olha o que diz aí na NVI, na nova versão internacional, diz assim, Marcos 4, 20. As que foram semeadas em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem a palavra e aceitam. Aqui tem uma chave, não basta ouvir, tem que aceitar. Olha só, e essas pessoas produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por 1, amém? Olha o que diz a Bíblia, a mensagem. A Bíblia, a mensagem, é uma linguagem contemporânea. Eu tenho uma Bíblia dessa, e de vez em quando eu a utilizo para estudar, mas também para ler, porque a leitura é muito dinâmica, é muito fácil. Mas a Bíblia, a mensagem diz assim, escute: a semente lançada em terra boa é a pessoa que ouve a palavra com o coração aberto e a abraça. Olha que legal. Você ouve a palavra e a rejeita, ou ouve a palavra e a abraça? Aqui está dizendo que a pessoa que ouve a palavra e a abraça, essa pessoa está com a semente boa. E aí diz assim, e por causa disso, a colheita supera todas as expectativas. Quando a Bíblia diz 30, 60, 100 por 1, a Bíblia diz, muito mais. Sabe, a semente boa supera as expectativas. Olha o que diz na versão tradução linguagem atual, a TLA. Essa Bíblia ainda é mais rara, mas ela é muito comum já no inglês e no espanhol. A Bíblia TLA, tradução na linguagem atual, diz assim: as sementes lançadas em terra boa são as pessoas, diga comigo, são as pessoas que ouvem a palavra e aceitam praticá-la. Assim, têm suas vidas mudadas e fazem o bem. Portanto, produzirão frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Aleluia! Gente, quais pessoas que são essas? O que a Bíblia está dizendo aqui? São as pessoas que ouvem e abraçam. Ouvem e aceitam.
ouvem e a praticam. Jesus, ele compara as sementes aqui, é claro, no contexto da palavra de Deus, né? Ele está falando da própria palavra de Deus, ele está falando da palavra de Deus, aqui, ele está falando da mensagem da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que, você sabe muito bem que a fé, ela não vem pela palavra em si, mas ela vem pela mensagem da palavra. Então você sabe que Jesus está dizendo, cara, tem uma mensagem para a sua vida. Domingo de manhã tem uma mensagem para a sua vida. Na célula tem uma mensagem de edificação, né? No seu tempo a sós com Deus, se você, não é, já está apto a tê-lo sempre, você vai sempre ter um pão fresco, uma mensagem de Deus para a sua vida. O que ele está dizendo, olha só, ele está falando, olha, a palavra de Deus é a maior fonte de fruto na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer gente. A maior fonte de frutificação é a palavra de Deus, porque ela é a semente perfeita, aleluia. E eu quero dizer para você que a palavra, a palavra que dá fruto, ela não é qualquer palavra. A palavra que dá fruto é a palavra certa, é a palavra de Deus, é nela que você precisa crer. Mas vem cá, escuta o que eu tenho a te dizer. Ele está dizendo aquele que ouve e abraça, aquele que ouve e recebe. Ele está dizendo, a palavra então, em outras palavras, ela não pode ser apenas ouvida. O que gera fruto na minha e na sua vida não é a palavra ouvida, mas é a palavra praticada. O que traz fruto para nós como igreja, não é quando nós apenas viemos ao culto, isso é importante, mas o mais importante é o que você faz com o que você recebe aqui. Mais importante do que o que você ouve é o que você faz com o que você ouve. Sabe, a verdade é que o fruto tem a ver com a prática. Jesus, ele disse isso claramente. Jesus nos ensina que o que muda, o que frutifica, não é apenas ouvir, mas é mais do que ouvir. Mateus 7, 24, Jesus diz, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai chuva, transborda os rios, vem os ventos fortes, e essa casa não cai. Por isso que tem pessoas que estão a ponto de frutificar e perdem tudo, porque não estão enraizadas na palavra. Talvez estão enraizadas em uma experiência emocional, talvez estão enraizadas em uma boa receptividade da igreja, talvez estão enraizadas na fé do outro, mas quando vem os rios transbordam, quando vem os ventos fortes, às vezes a pessoa está a ponto já de frutificar, mas não sustenta. Por quê? Sabe, você e eu precisamos sair daqui nessa manhã, pela graça de Deus, muito dispostos a praticar. O que vai trazer frutos na sua vida não é ouvir, apenas ouvir. Não adianta. O que muda, o que transforma a sua vida, é quando você aplica, quando você abraça, quando você coloca em prática. Qual era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus ainda existe hoje por aí, mas o problema dos fariseus era que eles queriam saber mais e mais, mas aplicar menos e menos. E quanto mais eles sabiam, pior ficava. Porque para cada 10 coisas que eles tinham conhecimento, menor era o percentual de prática. Sabe, eles queriam saber muito, mas não queriam aplicar. E talvez você e eu temos que ter no bom sentido, como cristãos, nós temos que ter esse feeling. Nós temos que desconfiar de pessoas que enfatizam demais o saber, mas não estão muito preocupados em aplicar. Sabe, é melhor você saber pouco e aplicar muito do que você sabe, do que saber muito e não aplicar quase nada. Porque o que dá fruto é a prática, é o que praticamos. O que faz a eternidade entrar na gente não é conhecer Bíblia, é obedecer Bíblia. Vou repetir, o que faz a eternidade entrar na gente, essa eternidade que muda o seu hoje, o seu amanhã, o seu depois de amanhã, e muda a sua vida para sempre até a eternidade. O que faz a eternidade entrar na gente não é conhecer Bíblia, é obedecer Bíblia. Sabe, a boa semente é essa.
Sabe, aplique a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Saia daqui nessa manhã, em todos os dias que você vier aqui, faça isso, faça o exercício. Cara, eu fui desafiado, algumas coisas eu já pratico, eu estou muito bem nisso, mas tem uma coisa lá que eu ouvi hoje, que eu estou meio, eu preciso ajustar minha vida, sabe, eu preciso fazer essa curva, eu preciso apertar esse botão, eu preciso virar essa chave, usa o termo que você quiser, mas faça algo para se tornar prática a palavra que você ouve. Porque o fruto vem da prática. A palavra praticada é que traz muito fruto para a minha e para a sua vida. Amém? Então, segundo, primeiro, a boa terra. Diga, terra. Segundo, semente. Semente, muito bem. E agora, o que mais? Nós estamos falando de agricultura. Essa palavra poderia ser melhor ministrada por um pastor fazendeiro. Mas nós estamos falando de agricultura porque é o ponto de João 15, é o contexto de João 15. A terceira coisa que tem a ver com dar fruto é o fertilizante. Fertilizante. Ah, pastor, mas fertilizante artificial nada? Tem muito fertilizante orgânico. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver. Os fertilizantes, para você entender, eles são utilizados para garantir que a terra seja mais produtiva. Então, muitas terras boas, com uma boa semente, podem ter o seu fruto razoável. Porque o que faz o fruto dar todo o seu potencial, que potencializa uma plantação, uma semente, e principalmente uma terra, de dar o seu fruto, é o fertilizante. O fertilizante é fundamental. O fertilizante é algo que não pode faltar numa plantação. Ah, mas se faltar, às vezes dá fruto, mas o fruto é aquém do que poderia dar. O fertilizante é fundamental para que a plantação atinja o seu potencial máximo. Olha o que diz: os fertilizantes fortalecem a terra. Os fertilizantes também ajudam os ramos a ter os nutrientes necessários para dar a melhor colheita possível. Olha o que diz em Salmos 1, esse salmo é lindo. Salmos 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, mas ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. Aqui ele está falando da palavra de Deus, e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira das águas correntes, que no tempo certo dá fruto. Diga assim: frutifica. Amém? E tudo que faz prospera. Olha aqui tem 3 pequenos fertilizantes. O bom fertilizante, ele tem várias substâncias, mas eu quero te falar de 3 que não são as mais importantes, mas estão aqui nesse texto. Olha só, ele diz aí, versículo 1. No versículo 1 ele diz: como é feliz, você está vendo que está falando um contexto de frutificar. Esse texto de Salmos 1, ele está falando: olha, você quer dar fruto? Tudo que cai em suas mãos vai prosperar, tudo que cair nas suas mãos vai dar certo, você vai dar fruto em todas as áreas da sua vida, mas preste atenção, porque o Senhor está dizendo alguma coisa aqui muito importante. Ele está falando, primeiro, não ande no conselho dos ímpios. Quando você, preste atenção, porque isso é uma chave incrível aqui, quando você recebe a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, medita na sua casa na palavra de Deus, quando você recebe a palavra de Deus nos cultos de celebração, mas você leva para vamos dizer, para juízes, quando você traz a palavra para um juízo de pessoas carnais, pessoas ímpias, você mata a semente, porque o fertilizante, ou ele potencializa a árvore, ou ele mata a árvore. Se for um fertilizante ruim ou inadequado, vai matar. Aqui a Bíblia está dizendo, cara, toma cuidado. Aqui a Bíblia está dizendo para nós: olha, você quer ser feliz? Então você precisa tomar cuidado com conselhos que matam a palavra que está sendo lançada no seu coração. Existem conselhos contrários à palavra de Deus, mesmo que sutilmente. E você precisa enxergar isso. Um conselho errado mata a semente certa.
Segunda coisa está falando aqui, olha só, pequenas substâncias. Cuidado quem você imita. Cuidado quem você imita. Meu irmão, seguir a conduta de gente que não conhece a palavra de Deus em certos aspectos pode ser péssimo. Às vezes uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, sem perceber ou sem ter revelação disso, ela tem princípio, ela segue certas coisas da palavra de Deus, pode acontecer. Mas você tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, a Bíblia está dizendo, porque isso mata a semente. Então, se você seguir conduta de gente que não conhece a palavra de Deus, pode atrapalhar o fruto. Eu já trabalhei com jovens há muitos anos atrás, há poucos anos atrás, brincando, eu trabalhei com jovens há muito tempo atrás, e eu era líder dos jovens em alguma situação, e eu me lembro que tinha um jovem que, eu discipulava aquele jovem, e eu ministrava a palavra de Deus na vida dele, e eu perguntava para o meu pai se aquilo era aquilo mesmo. Meu pai falava, isso, vai em frente. E eu discipulando aquele jovem, e eu via que não frutificava, não acontecia nada, não mudava nada. E aquele jovem, não por mal, mas às vezes da inocência da idade, ele levava aquela semente para ser compartilhada num ambiente familiar, onde os parentes, os pais, os familiares não tinham conhecimento da palavra. E uma conversa de 2, 3 horas, sob ataque, matava a semente que Deus estava querendo plantar no coração daquele jovem. Depois de meses discipulando aquele jovem semanalmente, lançando nele uma boa semente, plantado numa boa terra, nenhum fruto. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu conversei com os meus pais na época, o Espírito Santo trouxe ao meu coração o seguinte, que toda a semente plantada na vida dele, era levada sob um conselho, sob juízes ímpios, pessoas que juizavam a palavra que ele estava sendo recebida. Ele perdia aquela semente no ambiente familiar, e ele imitava, nesse contexto, os seus familiares. A sua referência, meu irmão, precisa estar ligada a pessoas que Deus colocou na sua vida para ser. Você precisa ter referência em pessoas que frutificam, que tem uma história na palavra de Deus. Sua maior referência não pode ser alguém que você não conhece, mas também não pode ser alguém que, apesar de você conhecer, ainda não deu fruto na palavra. Então as suas referências, quem você imita, pode determinar a queda ou a potencialidade, pode determinar a destruição ou a potência, vamos dizer, dos frutos, ou potencial dos frutos. Amém? Está comigo aí ou não? E por último aqui ele diz, cuidado com a roda que você assenta. Parece a mesma coisa aqui, mas podem ser coisas um pouco diferentes. As pessoas que te influenciam podem matar a palavra de Deus que Ele mesmo quer construir na sua vida para dar fruto. A semente não é o fruto, a semente é a palavra, o fruto vem depois para a glória de Deus. Ficou fácil aí ou está difícil? Então diga comigo assim, um bom fertilizante. Então aprenda essas 3 dicas de ouro. Agora veja só, o maior e mais poderoso fertilizante qual que é? Está em João 15, versículo 7. O maior e mais poderoso fertilizante não é esse de Salmos 1. Esses 3 são importantes, mas o maior de todos está em João capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz ali, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pega agora, olha o que diz, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Preste atenção, o maior fertilizante que vai fazer a semente da palavra de Deus, plantada numa terra boa, dar fruto e muito fruto, é a vida de oração. Ninguém frutifica sem uma vida de oração. Seus frutos serão rasos conforme a sua espiritualidade é rasa, ou eles serão poderosos conforme a sua espiritualidade é poderosa. Sabe, a vida de oração é o que faz, ela faz com que os nutrientes necessários para aquela palavra ter vida, sabe, para você ter força para praticar. Você recebe a palavra, você crê na palavra, ouviu a palavra, mas agora você sai daqui, começa a orar sobre a palavra, começa a pedir a Deus, começa a clamar a Deus, Senhor, por favor me ajuda a ser santificado nessa palavra. Jesus
Jesus orava pelos seus discípulos assim: Pai, santifica-os na verdade, porque Jesus ministrava a verdade, mas eles precisavam decidir praticá-la. Então Jesus está dizendo: Deus, por favor, a oração de Jesus era para que a palavra em terra boa desse bons frutos. A palavra que você ouve, que você recebe, mesmo numa terra boa, para dar fruto, ela também precisa de oração. Nenhum cristão pode abrir mão de uma vida de oração, mesmo que seja um desafio, até mesmo para mim, é um desafio para você também, é um desafio para qualquer pessoa nos dias de hoje. E a propósito, tem um livro maravilhoso que nós trouxemos aqui, um best-seller, talvez o livro mais vendido da Amazon nesse tema. Depois você pode olhar, mas nós temos aqui na Light Store, chegou essa semana, que é assim: como ter um coração de Maria num mundo de Marta. Como ter um coração de Maria num mundo de Marta. Porque talvez as tarefas do seu dia a dia estão engolindo você, e você está sendo apenas uma Martinha, quando Deus quer que você também seja uma Maria, totalmente no bom sentido. Por favor, atleticanos, não sintam-se ofendidos. Ah não, é os cruzeirenses que se ofendem, né? Sabe, eu estou falando de uma vida aos pés de Jesus. Sabe, preste atenção: como ter um coração de Maria no mundo de Marta, como ter um coração de Maria no mundo hoje, onde nós estamos tão atarefados. Meu irmão, fertilizante que garante muito fruto é a vida de oração. É a vida de oração. Amém ou não amém? Está comigo aí? Diga assim: o fertilizante potencializa a semente, potencializa a terra e me dá muito fruto. Sabe, se você quiser ter uma grande colheita, você precisa ter uma grande vida de oração. A vida de oração não pode ser negociada, meu irmão, por favor. Se você sair daqui nessa manhã só com isso daqui, já valeu um pouco a pena, porque cuidar da sua e da minha vida de oração, nós temos que ter isso como uma responsabilidade nossa. Sabe, ninguém pode fazer isso por você. A vida de oração é pessoal, e é um mandamento de Jesus. Ele disse: vai para o seu quarto. E Jesus fala meio que do fruto, porque ele fala assim: vai para o seu quarto, fecha a porta, você esteja em secreto, ore a Deus em secreto, porque Ele te ouve e Ele te recompensará. O que é o fruto? É a recompensa, meu irmão. Quando você ora, sabe, as recompensas vêm, e a Bíblia diz, Jesus mesmo disse que uma árvore ruim vai dar fruto ruim, mas uma árvore boa vai dar frutos bons. E você percebe que os frutos bons também são consequência de uma vida de oração. A oração, ela te ajuda a perceber, por exemplo, as podas que Deus eventualmente está fazendo. A oração, ela te ajuda a ter respostas, milagres de oração. Olha o que o versículo 7 de João 15 diz: se vocês estiverem conectados na videira, vocês podem orar, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Sabe, oração, quando você tem uma vida de oração, você vai ter respostas de oração, você vai ter milagres. Deus vai responder a mim, a sua oração. A oração, ela também te ajuda a vencer as tentações, porque quando as tentações te vencem, o fruto perece, mas quando você vence as tentações, o fruto aparece. Entende? As tentações, quando elas nos vencem, acabou o fruto perece. Agora, olha só, a oração de Jesus foi a seguinte: o Pai Nosso foi o seguinte: Jesus, ele disse, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então também está falando de santidade. Mas aí a oração do Pai Nosso vai caminhando, e ele diz assim: não nos deixe cair em tentação. Se você tem caído muito em tentação, provavelmente você tem orado pouco, porque uma pessoa que tem vida de oração cai menos em tentação. Entende? A vida de oração potencializa os frutos, é o fertilizante mais importante na vida da igreja, na vida do crente. Nós temos que orar para avançar, nós temos que orar para crescer, orar para gerar líderes. Jesus disse: olha, veja as multidões, os campos estão brancos, está pronto para a colheita, tem milhões de brasileiros para vocês escolherem aqui, tem milhões de franceses para vocês escolherem lá, mas vocês precisam aclamar para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Está comigo aí ou não? Sumiu daqui?
Cadê aquele povo que eu já ia elogiar no culto da noite? Vocês não sabem, eu chego à noite e elogio quando está bom de manhã. Eu falo, não, de manhã foi top. Aí eles ficam tudo assim, à noite vai ser também. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus está nos ensinando a orar. Ele está dizendo, cara, quer dar fruto, quer gerar líder? Ore. Líder, quer gerar líder para sua cela? Ore. Gente, quer gerar gente para cuidar dos milhares que vão vir? Orem. A nossa oração nessa casa é, Senhor, nos dá o crescimento, nos dá os frutos, e levanta centenas e milhares de líderes para a glória do Senhor. Amém? Líderes, trabalhadores, não que só líderes trabalham, mas que normalmente líderes, eles já são dotados dessa graça de Deus. Amém? Então a vida diária de oração com prioridade é o fertilizante mais importante para que a terra receba, para que a semente potencialize e se transforme em muito fruto. Amém? E por último, como que nós daremos fruto? Muito fruto para Deus. Primeiro, terra, diga terra. Segundo, primeiro terra. Segundo, terceiro, muito bem, parabéns. Terceiro, fertilizante. E último, a chuva. Chuva. Se não tiver água, não dá. Ah, mas outro dia o feijãozinho cresceu sem água, mas estava úmido. Tem que ter umidade. Tem que ter umidade. Às vezes você não vê chovendo, mas lá no fundo tem água. Tem que ter chuva. Faz sentido ou não? Olha o que diz aí na palavra de Deus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 7 em diante. Segura o 7 aí, mas antes, preste atenção, para eu te contextualizar em 30 segundos. Hebreus 6. O provável escritor de Hebreus, apóstolo Paulo, ele está dizendo em Hebreus 6, sobre uma vida de fé inabalável. Hebreus 6, versículo 1, ele vem falando, não é? Ele vem exortando ao povo sobre uma fé madura. Ele vem falando, olha, a fé de vocês não pode ser fingida. Depois ele fala, a fé de vocês também não pode ser mais para apenas aprender sobre batismo, sobre coisas elementares. Agora, vocês têm que estar num outro nível. Vocês têm que ter uma fé mais firme, mais inabalável, mais perseverante. Uma fé que apenas entende o curto prazo é uma fé superficial. Mas uma fé que acredita no que Deus vai fazer nos próximos 3, 5, 10, 20 anos, essa fé é sustentada por mim. É isso que ele está dizendo, através de Deus. Ele está falando, vocês têm que ter uma fé madura agora. E ele continua, eu estou só contextualizando. Ele continua. E aí no versículo 4 a 6, ele fala que alguns apostataram da fé. Ele estava falando, porque não tem uma fé perseverante, porque não tem uma fé que aguarda os frutos, porque não tem uma fé que persevera na boa terra, porque não tem uma fé que valoriza a semente até que ela dê fruto, eles pereceram. Eles apostataram da fé. A maioria das pessoas que abandonaram a fé, que se desviaram dos caminhos do Senhor, que de alguma forma apostataram da fé, a grande maioria dessas pessoas tem um problema com Deus, não é com a gente. Às vezes eles podem usar o problema com a gente, mas o problema é com Deus. Por quê? Porque em muitos casos, aqui em Hebreus está falando isso, depois você pode estudar esse texto, em muitos casos essas pessoas, elas não perseveraram até que o fruto aparecesse. Então em algum momento o diabo lança uma seta e fala, essa fé em Jesus sua, serviu só para te alegrar no domingo, mas na segunda a sábado você anda triste. Essa fé sua, prosperou o cara lá da igreja, mas não prosperou você não. Olha, essa fé sua aí, tem alguma coisa errada, porque parece que Deus escolheu abençoar o outro e não você. Mas por quê? Aí a pessoa começa, olha, essa fé sua não faz sentido. Está vendo? Você trata as pessoas bem e alguém te tratou mal. Está vendo? Aí o diabo lança uma semente, a pessoa abandona a fé, porque normalmente é porque ela não aguardou o fruto. Ela não perseverou. O abandono da fé, na maioria das vezes, é falta de perseverança até que o fruto aconteça. É trabalhar a terra, é abraçar a semente. Não deu certo, eu abraço a semente de novo. Olha, ainda não frutificou, continua abraçando a semente. Olha, não aconteceu, abraça a semente. Sabe por quê? Porque depende da chuva. E às vezes, nós estamos numa boa terra, temos uma boa semente, e até mesmo fertilizante.
mas falta a chuva. E a chuva vem do alto, e a chuva vem do céu. E a chuva é a intervenção de Deus, porque nós podemos plantar, como Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer é Deus. O que é a chuva, pastor? Olha aqui, versículos 6, 7. A terra que absorve a chuva, que cai de tempos em tempos, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Não é sempre que chove. Algumas versões dizem de tempo em tempo, outras versões dizem frequentemente, outras versões dizem uma vez ou outra. A gente não sabe. Aqui eu tentei pesquisar se era uma vez ou outra, porque para mim uma vez ou outra é diferente de frequentemente. Mas a melhor versão é de tempos em tempos. Tem tempo que vai chover, tem tempo que não. Agora a semente está lá, a terra é boa, tem fertilizante, espera a chuva, meu irmão. Nós temos que aprender que para dar fruto, tem que ter chuva. A chuva é a fé perseverante. A chuva é aquilo que você precisa abraçar até o fim da sua vida. A chuva é aquilo que Deus te chamou para viver de forma assim, dependente dEle. Olha o que diz versículo 8, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, vai ser amaldiçoada. Amados, versículo 9, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, não é? Virão, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Pega esse texto, olha que interessante, versículo 10. Deus não é injusto, Ele não se esqueceu do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois vocês ajudaram outros santos e continuam a servi-los. Olha só, Deus não esquece das nossas obras. 1 Coríntios 15 diz que nenhum trabalho ao Senhor é em vão, nenhum trabalho ao Senhor é inútil. Ele vai recompensar você, nem que seja depois de amanhã, nem que seja ano que vem, nem que seja no final da sua vida, mas todo trabalho para Deus está no coração de Deus. E olha o que ele diz, olha que interessante, tem muita revelação nesse texto, mas o versículo 10 diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esqueceu do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele. Como? Quando vocês servem outros santos, e quando vocês continuam servindo. Nunca deixe de servir a outras pessoas, nunca deixe de ajudar outros, nunca deixe de ensinar a palavra aos que estão chegando, nunca deixe de amar os que estão chegando, nunca deixe de servir, de lavar os pés, meu irmão. Por quê? Porque tem fruto nisso. Tem fruto nisso. Ele está dizendo, Deus não se esqueceu, não vai se esquecer. Por isso que a nossa fé tem que ser perseverante. Se a gente ficar assim, agora eu já servi, agora é o tempo de eu ser servido. Tem gente que fala assim, eu já servi, pastor, agora é o tempo de eu ser servido. Oh, meu irmão, no reino de Deus você serve e é servido, você serve e é servido. Alguém está te servindo, você está servindo o outro, e assim você vai dar fruto. Não pode ter essa ideia no coração de alguém que tem a fé madura. Agora, se a pessoa tem a fé iniciante, às vezes ela vai ser enraizada em algum momento. Mas olha só, versículo 11 e 12, para concluir, versículo 11 e 12. Queremos que cada um de vocês, Hebreus 6, versículo 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até final de 2024. Amém? Amém nada. Está amém aí? Está certo? Queremos que vocês mostrem prontidão até quando? Até o fim, gente. Por isso que a chuva é a nossa fé perseverante. Se você entender e colocar no seu coração uma disposição para caminhar até o fim, olha, eu vou valorizar a boa terra, eu vou cuidar da semente de Deus no meu coração, e se isso não dá fruto hoje, vai dar amanhã, eu não estou me importando tanto com isso, porque o meu coração está em Deus, a minha vida de oração é o fertilizante que me garante que o fruto virá, nem que seja no dia do Senhor. Então você vai tranquilo. E esse é o problema de pessoas hiperfocadas no resultado. Você pode crer, no reino de Deus você pode crer que tem resultados, porque o reino de Deus tem resultados. Mas você não pode ser ancorado neles para prosseguir.
Porque o dia que os resultados não vêm, a chuva está sendo segurada por Deus, a sua fé pode esmorecer. A sua fé não pode ser ancorada nos resultados. Ela precisa ser ancorada na boa terra e na semente. Ela precisa ser ancorada no autor e consumador da nossa fé. Essa é uma palavra preventiva para nós. Para você nunca esmorecer a fé. Para você nunca deixar a boa terra que Deus te plantou. Amém? Versículo 12. De modo que vocês não se tornem, desculpa, eu estava no 11. Até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem, diga, imitem, aqueles que por meio da fé e da paciência, esse paciência é perseverança. Você e eu, meus irmãos, temos que imitar aqueles que por meio da fé perseveraram até o fim, e não daqueles que retrocedem. Quem é a inspiração da sua vida? Quando eu olho para a vida do pastor Clemente e da pastora Clausir, eu tenho uma inspiração dentro de mim, tão grande, tão grande. Eles não viram muitos dos frutos que hoje a Light tem, mas eles perseveraram na fé, e por causa da perseverança deles, muitos de nós estamos aqui hoje. Por causa da perseverança deles, o Light Place é uma realidade, e semana que vem eu quero te contar mais sobre isso. Por quê? Porque a fé, ela tem que ser essa fé até o fim. Ela tem que ser nesse caso, independente do fruto. Amém? Não adianta uma boa terra, nem mesmo uma boa semente e fertilizantes, se a chuva não vier. Se a chuva não vier. Onde há chuva, há crescimento. Se não tem chuva, não tem avanço. Mas se tem chuva, os frutos virão. E Deus vai fazer chover na nossa igreja, vai fazer chover na sua família, vai fazer chover na sua vida, porque a nossa fé persevera, e num tempo ou outro a chuva vem, frequentemente ela vem, de tempos em tempos ela vem, e eu profetizo sobre a sua casa, uma chuva de intimidade com Deus, uma chuva de avivamento santo, uma chuva de santidade no seu casamento, uma chuva de santidade nos seus olhos, uma chuva de santidade na vida dos seus filhos, uma chuva de prosperidade nos seus negócios, uma chuva de temor a Deus diante da tua palavra, e uma chuva de desespero, de fome pela boa semente da palavra de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Levante o seu lugar,